Se você faz trade e compra altcoins, ou seja, todas aquelas moedinhas digitais que não são o Bitcoin, tome muito, mas muito cuidado mesmo. Você pode acabar endividado, falido, arruinado e com uma profunda vontade de se churrascar. Você provavelmente está sendo iludido por ganhos rápidos e imensos através de gatilhos que fazem pessoas ficarem viciadas em jogos de azar. E vou te contar a história do Matheus, que foi arruinado por isso. O Matheus contou a história dele no Twitter e ela foi a seguinte: pessoal, trago hoje um relato de uma pessoa que está vivendo um inferno na vida há quase um ano. Antes de mais nada, estou externando isso para que nenhuma outra pessoa passe pelo mesmo e eu sirva de exemplo. Tudo começou em 2023, especificamente em setembro, outubro. Eu sou da área de tecnologia, então sempre acompanhei sobre criptos. Inclusive, meu TCC que apresentei em 2018 era sobre Bitcoin e blockchain, mas nunca havia investido. Inclusive porque não tinha dinheiro para tal. Venho de uma família pobre, mas nada me faltou durante toda a minha juventude. Minha mãe, como professora do estado, e meu pai, como autônomo, nunca deixou faltar nada em casa na medida do possível. Aliás, essa história dele aqui é bem parecida com a minha. Fiz minha faculdade com FIES e assim minha vida foi caminhando. Ao longo dos anos, acompanhando o mercado cripto, decidi investir nesse período, setembro, outubro de 2023. Peguei uma parte do dinheiro que eu tinha conseguido juntar e fui comprando alguns ativos que eu via os influenciadores analisando. E eu estudava um pouco sobre o projeto e então comprava, né? Ou seja, ele comprou outras altcoins, inclusive motivado aí por influenciadores. Comecei com Matic, Ethereum e Link. E outros ativos mais consolidados no mercado. Não existem outros ativos consolidados no mercado, tá? O que existe só é Bitcoin. Como sempre, escutava todos os criadores de conteúdo que o Bitcoin ia subir, mas não tinha a mesma simetria que as alts e que poderia fazer no máximo 2, 3 vezes. Eu ficava fazendo trade nessas altcoins. Naquela época, eu não tinha conhecimento de análise gráfica, não sabia traçar um suporte barra resistência, mas naquele momento do mercado eu fazia 20, 30% ao mês comprando e vendendo essas altcoins. Então note aqui o que ele falou, né? Como que você é seduzido pelos ganhos imensos, né? Eles vão dizer que Bitcoin não é suficiente, que ele não dá tantos retornos e que por isso você tem que fazer as altcoins que pegam 30, 40, 50, 100 vezes de retorno, tá? É isso aqui que acaba seduzindo a pessoa, que ela poderia só comprar Bitcoin, focar no trabalho dela para crescer, mas não, ela vai lá e fica tentando arriscar em colocar uma parte em altcoins. Inclusive, eu mesmo, no ano passado, tá? E depois eu vou contar essa história. Eu mesmo no ano passado fui seduzido por isso, tá? Mas eu felizmente já me livrei desse sentimento, desse desejo, e agora eu só tô focado em estudar e tudo mais, e eu vou mostrar pra você como é que você pode também se livrar desse problema. E aí, em dezembro de 2023, eu comecei a me interessar mais sobre o mercado e comecei a caçar cursos para fazer. Na minha cabeça, eu estava fazendo entre 20 e 30% ao mês, mas sem conhecimento. Imagina tendo um conhecimento de análise gráfica. Então, paguei diversos VIPs, fiz cursos de trades do básico ao avançado e fui aprendendo. Com os resultados que eu estava tendo, eu coloquei 100% do capital que eu tinha em janeiro e mostrei os resultados para os meus pais. E eles se interessaram em investir também de início. De início, minha mãe, confiando em mim e nos resultados que eu obtive nos meses anteriores. Ela me deu toda a grana que tinha juntado como professora do estado durante anos. Nossa, mano. Então, em fevereiro, eu obtive um ótimo resultado novamente. Tinha conhecido, nesse momento, a alavancagem derivativos, coisa que eu nunca havia feito antes. Porém, nos cursos que fiz, isso foi me apresentado. E no final de fevereiro, eu mostrei o resultado que eu obtive para minha mãe e meu pai, e estava tendo esses retornos desde setembro, e cada vez mais eu conseguia tirar mais do mercado. Meu pai, então, como não tinha dinheiro, decidiu fazer um empréstimo e me deu o dinheiro para também investir. Meus pais comentaram dos resultados com meus tios e os mesmos vieram conversar comigo. Eu mostrei os resultados e o que era o mercado cripto, todas as narrativas daquele momento, halving, para acontecer, iniciando uma bull run, né? Entre muitas outras narrativas, que indicavam que o mercado era lua. E eles, então, também investiram através de mim. Isso era no meio de março. Eu trabalhava como analista sênior em uma grande empresa, não conseguia acompanhar o mercado 100% do dia e perdia, entre aspas, muita oportunidade. Participava de grupos de trade no Telegram e, quando ia ver, tinha perdido a entrada de trades que me dariam metade do que eu ganhava no mês em um único dia, devido ao montante que eu tinha naquele momento investido. Na minha cabeça, trabalhando, eu estava perdendo tempo e dinheiro, tá? Mostrei, conversei com a minha família e decidi pedir demissão do meu trabalho. Pedi demissão no final de março de 2024 e a partir daí começou algo que eu jamais imaginei passar na minha vida. A partir de abril, o mercado começou a corrigir, chegou a cair 20% em alguns ativos, achando que era uma correção comum do ciclo e tudo que eu acompanhava seguia, não dizia o contrário. Eu consumi o mercado desde a hora que eu acordava até a hora de dormir. Inúmeros influenciadores, inúmeras lives, todos os dias. O sentimento de todos era o mesmo. Após essa queda, eu tinha perdido um pouco de capital em trades alavancados. Com esse
esse desconto de 20% eu decidi abrir inverse de ativos que tinha para hold, para recuperar o prejuízo, entre aspas. E aí começou o inferno na minha vida. O mercado caía, caía e e fui me desfazendo de outros holds para adicionar margem. Peguei dinheiro emprestado para adicionar margem. Estourei todos os meus cartões de crédito para adicionar margem e o mercado só caía. Israel, X-Irã, inflação nos Estados Unidos, voltando a subir e até que chegou o momento que não tinha mais o que fazer, era rezar e ver o que ia acontecer. Nesse momento eu não conseguia dormir. Pensei em diversas vezes em cometer auto-churrascamento, só em pensar que tinha perdido todo o dinheiro da minha mãe. Nossa, que juntou com tanta dificuldade todos os problemas que causei para o meu pai, que ia ter dificuldade para pagar o empréstimo. O pouco dinheiro, 10% que eu tinha em março, que sobrou, eu vi ontem virar pó. E toda a esperança que eu tinha de voltar e ter pelo menos o que eu tinha foi embora. São meses nessa agonia, sem dormir direito, olhando o TradingView a cada 5 minutos, tentando entender o sentido da vida e do porquê tudo isso vem acontecendo comigo. O que me salvou de não ter feito nada é minha filha, que vai fazer 2 anos, esse mês, e ter buscado Deus. Se não fosse ela, sei lá, mas tá difícil. Estou há meses vendendo coisas para pagar as contas da casa. Já vendi PlayStation 5, notebook, PC, já vendi praticamente tudo que tinha superficial e continuo buscando emprego, mas tá difícil. Depois de ontem, eu achei que não fosse suportar. Não consegui dormir, ficava me tremendo todo. Até que às 3 da manhã, minha esposa me chamou meus pais para fazer remédio, para trazer remédio para me dopar. Ficava com falta de ar e chorava sem parar. Essa é a minha história nesse mercado. E se você tá chegando hoje ou é recente, não cometa os mesmos erros que eu, porque as consequências são muito pesadas e difíceis de suportar. Deus abençoe a todos. Então essa é a história triste do Matheus. É uma história realmente muito pesada, muito complicada, mas essa história ela é muito comum no mercado cripto, apesar de que o Matheus tenha chegado num caso extremo, né? O dele foi um combo de decisões erradas que foram se amontoando, decisões complexas, complicadas que foram se amontoando.